E aí pessoal, beleza? Bom, continuando então o nosso vídeo sobre Michael Jackson. A gente, revisando aqui, né? A gente falou sobre os Jackson 5 e o The Jacksons. Eu pulei a parte do Joe, onde eu deveria ter falado do Jackson Brothers, que foi outro grupo ainda. E eu terminei dizendo sobre as inspirações para o Michael Jackson, como o Gene Kelly, o P.T. Barnum, né? E assim, a Disney e outras coisas que eu acabei não citando. Então, com o fim dos Jacksons, o Michael foi chamado para fazer um filme chamado The Wiz. Ele era um corvo nesse filme, algo do tipo. Eu não sei se esse filme é uma longa, se ele é um curta, se é um filme, sei lá, médio, né? Mas é um filme aí onde ele trabalhou e lá ele conheceu o Quincy Jones. O Quincy Jones era um músico de big band, ele era um músico que tinha uma espécie de orquestra, que é uma big band, como eu disse, é uma banda. E ele fazia jazz e um som bem legal mesmo. Se vocês procurarem, vocês vão ver o quanto é completo aquilo ali. E não é uma música clássica, é música popular, né? É muito legal mesmo a música do Quincy Jones. E ele já era um cara super, hiper premiado na indústria da música naquela época. Vocês sabem quem é o vencedor de mais Grammys da história do Grammy, né? Que é o Quincy Jones. Então ele conheceu o Michael Jackson, eles se tornaram próximos. E o Michael tinha lá as suas ideias, como eu disse. Ele já tinha lançado as músicas próprias em 2 discos, que eu tinha dito, Benny Got to Be There. Mas tem mais 2 aí que eu tinha esquecido, que eu olhei antes de sair de casa agora pra falar. É Music and Me e tem Michael sei lá o que, eu esqueci agora. Mas é um disco de coletâneas, então eu não considero. De qualquer maneira, ele com os Jacksons ele começou a ter ideias próprias. E aí ele conheceu o Quincy Jones e ele decidiu fazer um discão na carreira solo dele. E esse disco foi Off the Wall. Off the Wall ainda é um disco no esquema Jackson de ser, né? No esquema Jackson, eu digo família Jackson, porque é um disco que toca funk, toca soul, né? Se você ouvir o disco, você vai ver todas as influências de música negra nele. E esse disco tem participação especial, por exemplo, do Paul McCartney, né? Dos Beatles, se você não reconhece. Então ele já tinha aí um grande prestígio quando ele gravou esse disco. E esse disco foi um sucesso estrondoso, assim. Ele fez música ele vendeu demais. E aí foi quando aconteceu o lançamento do filme ET. E o Michael Jackson teve uma participação junto com o Spielberg na gravação de uma música de tema do ET. E ele gostou muito daquilo ali, aquela mágica toda que o Spielberg vinha fazendo no filme. Tem muitas fotos desse momento, muitos vídeos daquela época, né? E aí ele tinha aquelas influências, como eu já disse, do Gene Kelly e do P.T. Barnum. E isso afetou diretamente o próximo disco dele. Então, antes de falar do próximo disco dele, eu vou dizer quem foram Gene Kelly e P.T. Barnum. Gene Kelly é fácil, você pode procurar aí no YouTube Dançando na Chuva, ou você procura o Mop Dance, M-O-P, né? Mop Dance, ele dança com uma vassoura. Você vê aquela vassoura dançando, cara? É animal, é incrível, a vassoura fica até sensual por alguns segundos. E ele achava bonito isso, ele achava legal, aquela dança que o cara faz, totalmente máscula. E ainda assim, leve, suave, ele queria copiar aquele tipo de dança. Então se você vê as músicas, o clipe de Don't Stop Till You Get Enough, que é a abertura do video show há milhões de anos, ele dança funk, ele dança normal, ele dança bonito como sempre, mas ele dança aquilo que se fazia na época. Então ele começa a partir dali a fazer uma dança um pouco mais leve, um pouco mais máscula, e você vai perceber isso não no Thriller, mas no Bad, no outro disco que vem depois, que nós vamos falar já em frente. O P.T. Barnum, ele foi um empresário americano que foi o primeiro cara a ganhar dinheiro na indústria do entretenimento. O
Bornholm tinha... bom, a vida dele é muito grande, não é o caso de falar aqui, a gente não quer falar da biografia do P.T. Bornholm, mas citando, ele foi preso e na saída da prisão, ele viu uma banda tocando e as pessoas seguindo atrás. E ele achou aquilo muito curioso. E aí ele se enfiou na indústria de entretenimento, porque ele falou, cara, as pessoas querem isso aqui. E depois ele acabou cunhando duas frases, né? Que uma delas foi uma frase engraçada, que nasce otário por minuto. E a outra é que as pessoas querem ser enganadas. Essa virou o mote da vida dele. E ele criou um circo. Criou não, ele comprou um circo e tal. Ele fez um circo que ficou famoso, é The Ringling Brothers and, não lembro quem, and Bornholm. O Bornholm, então, ele tinha um circo diferente do resto dos circos. O circo dele, para começar, não tinha tenda. E depois que o circo dele não tinha só os números comuns de palhaço, equilibrista, malabarista, né? Ele tinha um freak show junto, ele tinha a mulher barbada, ele que inventou esse negócio, sabe? O menor homem do mundo, o maior homem do mundo, o homem-elefante. O homem-elefante estava no circo dele. Era um cara que achavam que sofria de elefantíase, mas na verdade ele tinha um câncer terrível na cabeça, um negócio assim. Enfim, e esse cara fez muito dinheiro. O Michael Jackson, lendo a história dele, só para lembrar, ele pegou então o começo da popularização da televisão nos Estados Unidos e as influências maiores que as pessoas tinham era do circo. O circo era muito importante e na cultura das cidades do interior, principalmente, onde você não tinha um teatro, onde o cinema era uma coisa assim, você tinha um cinema na cidade que passava um filme por 2 meses, né? E não tinha televisão, você tinha o rádio como principal fonte de entretenimento e algo visual você ia para o circo, então, quando ele passava na sua cidade. Isso foi muito importante. Isso no Brasil foi importante demais. Até a geração dos meus pais, por exemplo, que consideravam, ou consideram, não sei mais dizer, por influência inclusive, que era uma arte muito maior do que as outras. E se você vê a televisão do Brasil até os anos 80, 90, tinha muita coisa do circo ainda. Você tinha os Trapalhões, onde o Dedé Santana era de circo, ele fazia lá as acrobacias dele junto com o Didi. Ele era incrível, né? Fazendo acrobacia. É que a gente lembra do Dedé como o chatinho, né? O que ele tinha aquela pose de conquistador e tal. Mas o cara era bom pra caramba, ele era incrível, né? A gente tinha o circo do Chacrinha, cara, né? Você tinha lá aquele bando de gente num picadeiro, era um picadeiro, a gente tinha palhaços na televisão, o Cascatinha, né? Tinha o Atim Espirro. A televisão, ela era uma cópia daquilo que as pessoas gostavam, e o que mais gostavam era o circo, né? E o Michael tinha essa forte influência do Bornholm, então, e ele gostava dessa história de que as pessoas queriam ser enganadas. Então ele aprende lá com várias pessoas, ele foi ensinado por muita gente, ele procurou especialistas e tal, ele não inventou tudo aquilo, mas ele começou a querer fazer mágica no palco. Uma mágica que fosse, obviamente, mágica, mas que fosse aquela dança máscula que ele aprendia vendo os filmes, né? Então, ele começou a fazer uma dança que é totalmente mágica. Se você olhar, Thriller é um negócio mágico. E aí, então, ele com ali o Quincy Jones fez esse disco bastante Disney, fantasia, né? Bastante mágico. E o Thriller é isso. O Thriller é um disco super, hiper importante na história do planeta, para falar a verdade. A MTV, por exemplo, ela já existia naquela época e ela só tocava música de branco, country, bluesgrass, né? E não tocava música de negro. Quando ele gravou o clipe de Thriller, aquele negócio foi tão importante, aquele clipe, ele foi tão diferente, ele foi tão mágico, que a MTV, assim, os espectadores começaram a pedir para passar Thriller, os branquelos. E aí o Michael Jackson passou a figurar entre os artistas que tocavam na MTV. Muito diferente para a época, um negro tocando na MTV.
e as pessoas gostando, ele começou a fazer sucesso entre os brancos, um sucesso estrondoso. Esse disco, como eu falei, teve outras participações, mas o principal desse disco, que sobrou pra gente aqui no Brasil, é justamente esse clipe. Quem não conhece esse clipe, cara, tá perdendo tempo, procura aí, Thriller, né, de terror. E é um clipe super divertido, assim. Tem gente que acha ele longo demais, eu acho ele perfeito. Ele ainda tem sabe, termina com o Vincent Price dando risada. Vincent Price, se você não sabe quem é, ele é a voz do terror. Ele é um ator de terror. Não teve outro cara, teve ele, entendeu? Perfeito, assim. O clipe é incrível. E aí, bom, o Thriller foi super importante desse ponto de vista, mas por outro lado, o Michael Jackson era testemunha de Jeová. Embora ele diga que aquilo lá é um filme de brincadeira, de magia, de tal, o pessoal da igreja dele não aceitou muito bem, achou que ele tinha exagerado, que não era bem assim. E ele acabou rompendo com as testemunhas de Jeová. Foi um alto na carreira dele, mas foi um baixo enorme, né? Enquanto ele estava lá estourando de sucesso, a vida pessoal dele estava começando a desmoronar. Ele também teve outras coisas muito importantes nesse disco, como ter gravado Billie Jean, né? E ou eu tô falando besteira e Billie Jean é do próximo disco? Não, é desse disco mesmo. E aí ele faz lá um programa de televisão, onde vocês podem reparar a forma do palco, ainda na influência que eu disse do circo, né? Mas ele cria várias danças mágicas também. Era a época que o homem tinha ido pra Lua, né? Era a época não, né? Já fazia tempo, ele era criança quando isso aconteceu, mas era recente ainda, era um negócio que se cultuava muito. E ele faz um passo famoso que chama Moonwalk. O Moonwalk não é o passo que ele anda para trás, parecendo que anda para frente. Não é esse passo. O Moonwalk é um passo em que ele parece estar flutuando assim. É que logo em seguida, depois que ele faz isso, ele dá um giro e aí ele começa a andar para trás. E esse começou a ser conhecido como Moonwalk. É a marca dele até hoje. Então o Thriller realmente é um disco super importante, ele mudou a história do mundo de verdade, onde os brancos começaram a consumir a música negra. Os Estados Unidos têm uma influência enorme disso. A gente conhece muitos brancos que tocam música negra, sei lá, o Eminem, ou a gente já parou de categorizar se o cara era negro ou branco, né? A gente ouve a música e acha bom, né? E isso aconteceu na época dele. Bom, vai precisar de uma parte 3 ainda, e nós vamos ficando por aqui. Deixa pro próximo vídeo, a gente continua a partir de Thriller. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.